Fala, observadores da geopolítica mundial. Tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, faço parte da equipe de Geografia do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo completaço sobre alguns conflitos atuais e suas questões geopolíticas. Este Quer Que Desenhe é a segunda parte de Geopolítica Mundial, que é um assunto bem extenso e abordado de diferentes formas nos vestibulares. Deixamos um mapa mental em altíssima resolução para download aqui no link da descrição. Vamos lá? Eu sei que já falei isso no início do vídeo, mas essa é a segunda parte do QQD sobre geopolítica mundial. Então, não deixa de assistir a primeira parte para você não ter dúvidas sobre o que iremos abordar aqui. Bem, como falei, vamos nos concentrar em conflitos atuais e um deles é a Guerra da Síria. É isso mesmo, já começamos pelo mais difícil. É até complicado definir quando começou a Guerra da Síria, mas podemos dizer que foi a partir de 2011. É lógico que podemos fazer todo um apanhado histórico e relacionar, de certa forma, esse conflito com a ocupação e desocupação francesa, lá em 1920, e todas as disputas internas no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas vamos fazer um recorte mais atual. Nesse sentido, a Guerra da Síria está mais relacionada com os protestos da Primavera Árabe, em 2010. Lembrando que a Primavera Árabe corresponde a um conjunto de manifestações, protestos populares contra regimes ditatoriais, que começou no norte da África, especialmente na Tunísia, e se expandiu para o Oriente Médio. Se você acha legal um QQD só sobre esse assunto, me diz aí nos comentários. E voltando ao assunto na Síria, esses protestos, inicialmente pacíficos, foram reprimidos com grande violência pelo então governo de Bashar al-Assad, filho de Hafez al-Assad, que comandou a Síria de 1971 até 2000, quando posteriormente foi sucedido por seu filho. Tal repressão aos protestos derivados da Primavera Árabe gerou um escalonamento da violência entre governos e manifestantes, terminando em um conflito generalizado, opondo as forças militares do atual presidente Bashar al-Assad e as forças rebeldes. Futuramente, com a desestabilização do governo, grupos extremistas islâmicos começaram a participar desse conflito. Primeiro, com o Jabhat al-Nusra, ramo da Al-Qaeda, e posteriormente com o Estado Islâmico. Já até falamos sobre isso em outro QQD só sobre Estado Islâmico, aqui mesmo no canal. Não deixa de conferir, hein? Complexo, né? Olha que nem nos aprofundamos nesse tabuleiro de xadrez. Em 2013, al-Assad foi acusado de realizar um ataque químico. Na época, Barack Obama até discursou dizendo como o governo sírio teria ultrapassado os limites, o que quase indicava uma intervenção militar americana. Mas se lembra do Conselho de Segurança lá do primeiro QQD? É aqui que entra a Rússia. Com a recuperação econômica e geopolítica nos séculos XXI pelo governo de Vladimir Putin, a Rússia tem participado mais ativamente do Conselho e vetado as pautas para discussão sobre uma intervenção militar na Síria. Mas o que fez a Rússia ter interesse na Síria? Então, eles já são aliados desde o governo de Hafez, mas é a existência de um porto e base militar russa na Síria que garante o apoio de Putin a Assad, tanto que a Rússia assumiu o BO das armas químicas, dizendo categoricamente que não foi o governo de Assad que usou essas armas. Bem, ainda não falamos, mas a família al-Assad é alauíta, uma religião derivada, um sub-ramo dos xiitas. E sabe quem possui maioria xiita na região? O Irã, que passou a enviar tropas e armamento ao governo de al-Assad. É verdade que a partir de 2014, a Rússia e os Estados Unidos passaram a atuar com maior força militar na região, a partir da entrada do Estado Islâmico. Tal contexto agravava ainda mais a guerra, gerando inúmeras mortes e um gigantesco fluxo de refugiados que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, já ultrapassa 6 milhões de pessoas. A maior parte desses busca refúgio nos países vizinhos, como a Turquia, Líbano e Jordânia. Preocupada com um grande fluxo de refugiados em seu território, sabe quem entrou nesse conflito? A Turquia. É essa complexidade de fatores envolvidos na Guerra da Síria que fez ela durar tanto tempo.
Em 2021, o Estado Islâmico é considerado derrotado pelas potências e o governo de Bashar al-Assad reconquistou o controle sobre a maior parte do território sírio, sendo especialmente a Rússia, mas também o Irã, importantes aliados nessa questão. Ufa, complexo, né? Bem, agora vamos analisar outro conflito. A questão da Crimeia envolve Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Então vamos aos poucos, para entendermos melhor esse foco de tensão. A Crimeia é uma península localizada ao norte do Mar Negro. Está conectada ao território da Ucrânia por uma pequena extensão de terra. Ela já foi razão de disputas históricas envolvendo diferentes povos. Só no período do século XVI até o século XIX, foram mais de 10 conflitos entre turcos e russos. Tamanho é o número dessas disputas que fica evidente a relevância de tal território. A Crimeia abriga um dos mais importantes portos militares e comerciais da Rússia, na cidade de Sebastopol, ou Sevastopol. Lembre-se de que boa parte do litoral russo está congelado em algum período do ano, devido à localização mais ao norte, cercada em grande parte pelo Oceano Ártico. Já fizemos um QQD sobre oceanos aqui no canal, não deixe de conferir. Assim, Sebastopol é um dos raríssimos portos de águas quentes que a Rússia possui, tanto que ele é o responsável por acolher e dar logística à frota de navios da Rússia no Mar Negro. É dali que Moscou pode direcionar sua frota de navios para o Mediterrâneo e Oriente Médio, caso precise, embora enfrente certas limitações ao transitar pelos estreitos turcos. Agora, sabendo da importância estratégica, vamos para o século XX. Precisamente em 19 de fevereiro de 1954, quando a Crimeia foi transferida da Rússia para a Ucrânia. Mas como assim eles transferiram um porto tão importante para outro país? Lembre-se de que os dois países estavam unidos no contexto da União Soviética e ninguém imaginava que essa união chegaria ao fim em algum momento. Até que chegou, com a dissolução da União Soviética em 1991. A Crimeia, inclusive, voltou a ser uma república autônoma por alguns meses, quando foi reafirmado o domínio ucraniano sobre a península em acordo com a Rússia. A região portuária ficaria arrendada, alugada para os russos, ou poderia ser usada em conjunto. Os russos também levaram a melhor, ficando com a maior parte da frota do Mar Negro. Acordo feito, parecia que as coisas estavam resolvidas, até 2013, quando observamos uma reviravolta. Anos antes, a Ucrânia vinha desenhando uma maior aproximação com a União Europeia, até que o governo de Viktor Yanukovych, de 2010 a 2014, dias antes da assinatura de um histórico acordo de livre comércio com a União Europeia, desistiu, preferindo reforçar seus laços comerciais com a Rússia. Sob acusações de corrupção, o governo de Yanukovych foi derrubado após uma série de protestos que evoluíram de algo pacífico para 93 dias de revolução após intensa repressão do governo. Tal período ficou conhecido como Euromaidan. É aqui que as tensões realmente aumentaram. A Rússia não gostou disso e, preocupada com o destino de seu porto, ocupou militarmente toda a península da Crimeia, sob a justificativa de que a maior parte da população dali é etnicamente russa e que estava apenas defendendo sua população. A Crimeia, em 16 de março de 2014, sob ocupação russa, realizou um referendo sobre sua independência da Ucrânia, além de uma anexação como república dentro da Rússia. Com 96% dos votos a favor e praticamente no dia seguinte, a Crimeia foi anexada pela Rússia e é nesse contexto que os Estados Unidos e a União Europeia estabeleceram diversas sanções econômicas à Rússia. A tensão continua na região, principalmente por causa de outros movimentos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Recentemente, em 2021, tanto a Ucrânia, em conjunto com os Estados Unidos, como a Rússia, realizam mega exercícios militares na região, com deslocamento de tropas, navios, aviões, e em meio a todo esse contexto que a Rússia também volta as suas relações em direção à Ásia, especialmente à China. E falando na China, antes de estudar a China como Estado moderno, é importante entender que ela é uma das civilizações mais antigas do mundo.
Sua história remonta a mais de 4.000 anos. Alguns historiadores até defendem que os primeiros sinais dessa civilização emergiram há 5.800 anos. Mas o que nos interessa neste QQD é uma questão mais atual. A partir do século XIX, a China passou a ser alvo da ação imperialista ocidental. Os ingleses foram os principais a conquistarem territórios e a imporem tratados. A Guerra do Ópio, em 1838, é um exemplo disso. A derrota para os ingleses em 2 conflitos resultou na imposição de diversos tratados, como o Tratado de Tianjin, que forçava a abertura de seus portos para os europeus, e o Tratado de Nanquim, que entregou o conjunto de ilhas de Hong Kong para a Inglaterra. Já no início do século XX, vamos falar do período da República da China, de 1912 a 1949. Em 1911, a última dinastia é derrubada por meio da Revolução Nacionalista. Sun Yat-sen, através do partido Kuomintang, funda a República da China. Influenciado pelo crescente debate comunista no mundo, é criado também o Partido Comunista Chinês, o PCC, em 1921. Com a morte de Sun Yat-sen, seu sucessor, Chiang Kai-shek, assume o poder em 1925. Ele passou a adotar uma postura muito mais repressiva, que se traduziu em uma guerra civil com 2 grupos políticos rivais e ideologicamente antagônicos, o Kuomintang, ou Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. O Japão aproveitou o momento e invadiu a China, embora já ocupasse alguns territórios do país, como a Ilha de Formosa. Já vamos falar dessa ilha. A ocupação japonesa ocorreu a partir de um massacre de Xangai a Pequim, com o intuito de mostrar a força dos invasores. Toda a ação mais prolongada que o esperado forçou uma aliança temporária entre os 2 partidos chineses para, pelo menos, atrasar a invasão japonesa. Dominado durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação do país só acabou com a derrota dos japoneses em 1945. E aqui começa uma questão mais complexa. Após o fim do domínio japonês, as tropas de Mao Tse-tung e as de Chiang Kai-shek voltaram a se enfrentar, até que os comunistas venceram em 1º de outubro de 1949, fundando a República Popular da China, que compreende todo o território continental chinês. Apoiado pelos Estados Unidos, o Kuomintang do general Chiang Kai-shek fugiu para a Ilha de Formosa, onde fundou a China Nacionalista, República da China, ou Taiwan, oficializando inclusive um tratado militar de apoio em 1955 com os norte-americanos. Desde então, os 2 representantes da China continental e da China insular testam o título de legítimo governo da China. Você se lembra do Conselho de Segurança da ONU? Era a China insular, liderada pelo Kuomintang, atual Taiwan, que participava do Conselho como representante oficial da China. Porém, o rompimento da China continental comunista com a União Soviética e uma tentativa de maior aproximação com os Estados Unidos geraram uma dança das cadeiras no Conselho. Em 1971, após negociações secretas entre os Estados Unidos e a China comunista, a China continental passou a ser agora a legítima representante e pega a cadeira permanente de Taiwan para ela. É aqui que temos um importante conflito que está repercutindo na atualidade. O gigantesco crescimento econômico e tecnológico da China continental nas últimas décadas possibilitou também um pesado investimento nas suas forças militares, aumentando a capacidade de projetar poder para suas áreas de interesse. É aí que algumas falas da China têm gerado preocupação, pois nos últimos 2 anos a China tem adotado uma postura mais agressiva, afirmando que os Estados Unidos devem cortar todos os laços militares com Taiwan ou se prepararem para uma guerra. A China ameaça, inclusive, o Japão, caso esse interfira no conflito com Taiwan, ressaltando que os chineses possuem armas nucleares e na história do Japão houve um episódio não muito agradável envolvendo essas armas. A sutileza da China não é o forte dela, né? Mas, por outro lado, Taiwan tem o apoio dos Estados Unidos e do Japão, que já afirmaram que agiriam em defesa da democracia, embora não reconheçam Taiwan como país independente. Complicado, né? Porém, sem marcar bobeira, Taiwan se apoia no seu desenvolvimento tecnológico. É uma das mais fortes economias do mundo, com uma população de 24 milhões de habitantes.
Eles fizeram isso identificando, na década de 1970, que a tecnologia de semicondutores seria fundamental no futuro, e assim investiram bastante nesse setor. O resultado foi a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Que legal, hein, professor? Maneirão, mas que é isso aí? Processadores, jovem da Interweb. A TSMC é crucial na produção de chips desenvolvidos por outras empresas, tendo como principais clientes a Apple, a AMD, a Intel, a Nvidia, Qualcomm. Isso significa que celulares e computadores da Apple e diversos outros fabricantes como Samsung, LG, bem como desktops e notebooks, além de inúmeros outros equipamentos conectados, inclusive carros, utilizam processadores fabricados pela TSMC. E uma guerra com certeza afetaria a produção mundial de chips. E em pleno século XXI, que não pode faltar são chips. E seguindo esse mesmo caminho, a China também tem projetado poder sobre o Mar do Sul da China, construindo inclusive ilhas artificiais do zero. A China se considera dona da maior parte da região, porém países vizinhos, Taiwan, Filipinas, Vietnã, Brunei e os Estados Unidos não pensam o mesmo. Esse mar é responsável por ligar o Índico ao Pacífico, sendo uma importante rota comercial na qual circulam mais de 3 trilhões de dólares por ano, além de possuir grandes reservas de petróleo e gás natural. Essa questão já até foi julgada pelo Tribunal Internacional de Justiça. Se lembra da primeira parte do QQD? Esse tribunal afirmou que muitas das reivindicações da China são ilegais, mas essa decisão precisa passar pelo Conselho de Segurança. E sabe quem tem poder de vetar essa pauta? A mesma China que reivindica territórios na região. E assim, a disputa na região acaba envolvendo grandes potências, pois os Estados Unidos, em conjunto com outros países, bem como a China, realizam diversos exercícios militares na região. Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, inclusive, prometeu atuar em defesa de seus aliados na região, com o apoio da Austrália, Japão e Índia. Falando na Índia, temos mais uma questão complexa aqui, envolvendo outros conflitos com duas potências nucleares. Mas isso deixa para um próximo QQD, porque, meu Deus. Se você curtir a ideia, deixa nos comentários o seu pedido que a gente faz. Por fim, não se esqueça de baixar o mapa mental com todo esse conteúdo para que você possa consultar sempre que quiser ou tiver uma dúvida. Se você ainda não é aluno, Descomplica, meu Deus. Aproveita aqui na descrição, também tem um link para assinar o Descomplica no precinho e poder continuar sua preparação e mandar benzão no Enem e vestibulares. Não deixa de dar um like no vídeo, se você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!